Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira. Semana, inclusive, de Copa do Brasil. Galo em ação contra o São Paulo na quarta-feira. Assunto pra daqui a pouco. Mudar de assunto agora pra falar do Galo, que sábado perdeu pro Fluminense 2-0 em casa. O jogo foi no Mineirão, quando daquela história do gramado da Arena MRV. O Galo tá de olho na Copa do Brasil. O jogo quarta-feira contra o São Paulo. E por isso o Milito poupou alguns jogadores. Scarpa e Paulinho começaram no banco, por exemplo. Deixa eu te mostrar os gols. Porque aos 22 minutos do primeiro tempo, olha só, o Fluminense roubou a bola bem ali no meio de campo e o Serna driblou e fez 1-0 pro Galo. Isso no primeiro tempo. No intervalo, entraram Daverson, Paulinho, Alisson, mas quem brilhou de novo foi o Fluminense aos 14 minutos. Arias fez o segundo gol da vitória do Fluminense por 2-0. O Atlético tem tido dificuldade com os adversários da parte de baixo da tabela. Por exemplo, o Fluminense estava na zona de rebaixamento, venceu e saiu do Z4. Os personagens desse jogo admitiram que o rendimento do Galo foi abaixo. Não estamos jogando bem. Não estamos jogando bem porque perdemos a fluidez no jogo. A verdade é que estamos atravessando uma fase realmente ruim. E é normal que quando a equipe piora, se questione as decisões do treinador, a formação tática, que se jogasse de outra forma, as coisas seriam melhores. Mas eu não penso assim. Não penso isso. O Milito falou lá pra gente falar que era responsabilidade dele, mas não é, cara. Eu acho que é responsabilidade de todos. E a gente já perdeu muito ponto do brasileiro, então tem que ser realista, é muito difícil de brigar por título, mas temos duas Copas importantíssimas pra gente, pro clube também. E a gente tem total capacidade, um grupo com muita qualidade de reverter e brigar pelas duas Copas, pelo título. Pois é, o Arana falou das Copas aqui, ó. São Paulo e Atlético, quarta-feira no Morumbi, 9h30 da noite. Jogo ao vivo na Globo, jogo de ida das quartas de final. Vamos pra Cidade do Galo? Luciano está por lá, porque o atleticano tá doido pro Hulk voltar. Vai ser agora, Lúcio? Conta pra gente, boa tarde. Fala, Maurício, meu amigo, boa tarde pra você, boa semana pra todo mundo que tá em casa. Olha, o Galo tá treinando, treinou hoje pela manhã, o treino começou às 10 horas da manhã aqui na Cidade do Galo, já naquele clima de últimos ajustes antes desse confronto importantíssimo no meio da semana. Agora, o Hulk vive uma grande expectativa de retorno, né? Ele não joga desde o dia 31 de julho, tá se recuperando daquela lesão na panturrilha direita. Só que desde a última sexta-feira ele começou a fazer trabalhos com bola em campo, ou seja, já oficializou essa transição para voltar aos gramados. No treino de hoje, ele fez uma parte da atividade sozinho, um treino focado para ele, e depois se juntou ao restante da equipe para o treino em campo. Foi um treino de muita movimentação tática e também teve momento para treinar finalizações. Então existe realmente uma grande expectativa pelo retorno do Hulk. Amanhã de manhã tem mais um treino aqui na Cidade do Galo e aí à tarde o time viaja para São Paulo pensando já na Copa do Brasil. Maurício. Boa, Lud, valeu pelas informações, vamos ficar nessa expectativa, bom trabalho pra você. No sábado, no jogo contra o Fluminense, a torcida do Atlético, olha só, entoou gritos homofóbicos no Mineirão quando o goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, ia bater o tiro de meta, ia recolocar a bola em jogo. O juiz da partida não registrou isso na súmula do jogo, mas ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pode denunciar o clube, que pode perder até 3 pontos no Campeonato Brasileiro pelo ato. O Atlético se manifestou oficialmente repudiando os gritos homofóbicos e ressaltou a importância da torcida não entoar esses gritos, abre aspas, que além de inaceitáveis, podem gerar punições. Vamos... Galo, acorda, Galo! Que tropeço, hein? Que derrota doída. O Atlético foi abatido dentro de casa pelo Fluminense sábado à noite no Mineirão. Na volta do Galo ao Gigante da Pampulha, o Galo foi derrotado pelo tricolor carioca 2-0. E agora tem um baita desafio, né? Decisivo, Copa do Brasil. Que semana pro Galo. Quem conta tudo do Galão da Massa é o Cláudio Rezende. Chega mais, Rezendão. Bom dia. Bom dia. Já boa tarde, né, Thiago? 12:05. Boa tarde, Rezendão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. E já começou a preparação do Galo. Não tem muito tempo pra ficar lamentando. Foi só ontem, domingo, pra lamber as feridas. A partir de hoje... é mobilização total no Atlético para esse jogo de quarta-feira. O Galo muito focado nas Copas, já que o Brasileirão, o time perdeu muito ponto importante e vai ficando numa situação delicada na competição. Ainda dá tempo para buscar, é verdade, mas agora o pensamento é total no São Paulo, clima de decisão e o treinamento no Atlético sendo encerrado na Cidade do Galo, primeiro desta semana, né? Ainda vai ter mais um amanhã cedo, antes da viagem a São Paulo.
E atenção, a gente tem algumas informações importantes do treino do Galo, Thiago. Primeiro, presenças do presidente Sérgio Coelho e um dos 4 R's, Renato Salvador, junto com o presidente Sérgio Coelho, presentes hoje na cidade do Galo, tentando aí mobilização de atletas, jogar um pouco pra cima o Milito, né? Que no último sábado tava mais cabisbaixo, mais desanimado na entrevista, foi o sentimento também da cúpula do Atlético ali no vestiário. Então o treinador tem que se animar também junto com os atletas para esse jogo contra o São Paulo. Só a presença ali da cúpula é importante nesse momento aí, para um jogo tão importante e decisivo. Mas em campo, Thiago, o Saravia saiu do jogo e ali uma preocupação, colocou a mão na coxa. A notícia é boa, foi só pancada. O Saravia treinou normalmente. Outra notícia, Júnior Alonso, que ficou fora do banco de reservas no sábado, com dores no joelho. Hoje ele fez uma parte da atividade junto com o grupo. Não deixa de ser dúvida, mas pelo que a gente conversa e sabe do Alonso, né? A gente acompanha o Alonso há muito tempo, dificilmente fica fora de um jogo importante. Então, vamos esperar amanhã, mas o Alonso, a notícia é otimista também. E o Hulk fez uma atividade à parte e depois uma outra com o grupo. Segue na transição. Foi o primeiro treino do Hulk, essa parte que ele fez desde a lesão que ele teve, junto com o grupo do Atlético nesta segunda-feira. O Hulk vai depender do treino de amanhã, mas também tem chance de ser liberado para quarta-feira. São boas notícias, Thiago. Saravia sem problema nenhum. E o Júnior Alonso com o Hulk indo a campo, pelo menos uma parte da atividade para esse compromisso. Sendo assim, pode ser que o Galo esteja reforçado na quarta-feira, Thiago. Ô Cláudio Rezende, eu vou trazer os comentaristas, mas eu diria que em se tratando do Milito, por exemplo, o Saravia tá recuperado, opa, que bom, nada grave, escala o Bruno Fux. Aí põe o Bruno Fux lateral. Olha, Oliveira, você esteve no Mineirão sábado, comentou o jogo, tá muito nítido, né, que a batata do Milito tá assando. Agora, é fazer o simples, é pedir demais o básico, seria por aí, agora é decisão, não tem mais margem pra erro, Ale? Eu acho que já não teria em outras oportunidades, mas até pelo tom da entrevista do Milito, o Cláudio tem falado muito sobre isso, talvez, e eu disse talvez, ele nem fala disso, né, na coletiva, mas talvez ele repense algumas posições, porque assim, tem algumas apostas que ele faz que não se justificam, né, e então acho que cada vez mais claras para todo mundo, talvez até para ele, né, então agora num jogo decisivo, esse caráter eliminatório contra uma outra grande equipe, depois de muitas tentativas, muitas apostas, talvez o tradicional, e aí a gente não tá falando para ele se render com ideias que não são deles, são ideias que são do futebol, né? Você tentar facilitar o trabalho dos próprios jogadores, tentar confortá-los numa situação em que eles possam render mais, que é uma das obrigações do treinador. E aí, quem sabe, você potencializar a capacidade técnica de um elenco que é muito bom. E no papel, eu não tenho dúvida que o Atlético é melhor que o São Paulo. Não tenho dúvida. Eu não troco o elenco do Atlético pelo elenco do São Paulo. Não troco, embora respeite muito o time do Morumbi, que acha até que tá jogando mais do que o Atlético. Mas eu não troco o elenco. Então, você fazer um desenho tático, fazer um esquema, fazer um plano de jogo que facilite para todo mundo, né? E aí depois, com o tempo ou com mais treinamento, que fica difícil nesse momento, até pelo calendário, ele vai colocando com mais calma as ideias dele, as improvisações, mas acho fundamental para que o Atlético consiga a classificação, evidentemente que é o adversário mais forte que o Atlético enfrenta na Copa do Brasil, porque pegou 2 times da Série B do Campeonato Brasileiro, que ele entenda que é o momento de tentar deixar o jogo mais simples. E aí as individualidades têm mais possibilidade de aparecer. O Edu, o fator, né, decisivo, mata-mata, aumenta a adrenalina, aumenta a responsabilidade e, por consequência, aumenta a cobrança. Será que diante desse cenário poderemos ver o Atlético sem tanta improvisação, sem tanta invenção? Thiago, eu não encaro como invenção, como ser simples ou deixar de ser simples. O Milito joga assim desde a época do Argentino Júnior. Então, para ele, isso é o simples.
é o modo dele fazer futebol, montar suas equipes. Só que o Rádio Esportes tem um formato. O Rádio Esportes bate lá uma audiência espetacular. De repente essa audiência fica estagnada e começa a cair. O formato deu certo no momento e você precisa repensar. Talvez mudar o formato por um tempo ou manter em alguns dias, em outros dias de menor audiência mudar. É assim em todos os aspectos, em todas as profissões, em todos os campos e áreas. Chega um momento que você tem que mudar, trazer alternativas. E o bom treinador, e eu considero o Milito um cara inteligente, ele demonstra isso nas entrevistas, um cara que conhece muito bem futebol. O bom treinador, ele tem mais de uma maneira de jogar. Ele consegue montar a equipe de maneira diferente. E eu não entendo como simplificar. É mudar mesmo a maneira de jogar. O Atlético tem um elenco, como disse o Alê, muito qualificado. São jogadores capazes de entregar da maneira que o Milito gosta, e a gente tem visto, mas são capazes de entregar com outros formatos táticos também. E ele pode trazer essa alternativa e mudar durante o jogo. Isso é saudável pro Atlético. O Atlético, no mesmo jogo, ter 1, 2, 3 maneiras de atacar, de defender, é salutar, cara. Você vai trazer dificuldade pro adversário, você vai confundir o seu adversário. O que não pode sou eu, Edu Panzi, comentarista, não sou treinador, saber que se o Atlético entrar no Morumbi da mesma maneira, eu vou montar uma linha com 4 jogadores defendendo, vou pegar meu ponta direita, vou trazer para fechar essa linha com 5. Por que o ponta direita? Porque é o ala esquerdo do Atlético Arana, que sobe e que desce. Quando ele descer, meu ponta vira ponta. Quando ele subir, meu ponta vira marcador. Eu vou pegar uma linha de 3 e colocar à frente dessa linha de 4/5, porque com 3 jogadores eu fecho a diagonal do Arana, a do Scarpa, com o central da sobra eu fecho o Bernard, eu ainda vou ter um zagueiro sobrando para subir, para fechar um outro meio aqui aparecer, e com meus 2 atacantes eu vou fechar os 2 volantes do Atlético. E acabou. Eu vou obrigar o Atlético a trocar passes com o Fux, com Batalha e com o Alonso. Eles vão ficar trocando passes, vão avançar, vão passar da linha do meio de campo, e eu, com o meu time, aproveito as costas dessa linha e levo desconforto pro Atlético. Todo mundo já sabe o que fazer para contra-atacar o Atlético e para marcar o Atlético. Como que o Milito soluciona isso? Mudando o jeito, trazendo uma alternativa. E ele tem condição, no Argentino Júnior ele fez isso. Jogou no 4-4-2, jogou em 4-3-3, jogou em 4-3-1-2. Eu peguei isso pra ver. Será que o Milito é incapaz de mudar? Não, ele é capaz. E acho que a entrevista coletiva dele, pelo tom da voz, eu notei realmente ele meio cabisbaixo, ele talvez tenha entendido que, olha, o que eu penso de futebol, o que eu pensei pro Atlético, chegou num platô e agora eu vou ter que mudar. Tomara que tenha entendido. Cláudio Rezende, como é que fica a programação do Galo para esse jogaço meio de semana? São Paulo vem num bom momento, hein, Rezende? O São Paulo venceu ontem, se classificou na Copa Libertadores também, derrotando o Nacional do Uruguai no meio de semana passado. Então São Paulo vive aí um momento bom e devemos ter também, né, Thiago, o Morumbi completamente lotado. O torcedor do São Paulo gosta muito desse tipo de competição também, né? Costuma lotar o estádio em jogos de mata-mata. Inclusive, temos uma informação importante para o torcedor do Galo, Thiago. Ontem, 5 minutos, não tinha mais ingresso no site do São Paulo para a torcida do Galo. Tudo esgotado? 3.200 ingressos foram colocados à venda, mas aí fomos atrás da informação, e a informação é a seguinte: teve um problema no sistema. Bom. E não teve, mas o torcedor do pessoal do Galo Sampa, né, que é o consulado do Atlético, tava todo mundo desesperado. Ninguém conseguiu comprar ingresso, como que vamos fazer? Então, o São Paulo tá tentando corrigir o problema e vão voltar aí as vendas, possivelmente durante o dia de hoje. E aí a gente vai continuar informando na Itatiaia. 3.200 ingressos disponibilizados para a torcida do Galo lá no Morumbi, quarta-feira. A programação tem um treino amanhã cedo, Thiago, e o Atlético viaja nesta terça-feira por volta de 14h rumo à capital paulista. Vai ficar ali no Hotel Hilton Morumbi, onde sempre fica próximo, né? Fica a 5 minutos do estádio do São Paulo. Ô, Thiago, eu falei dos jogadores que poderão jogar, né? O Hulk pode voltar, o Saravia e o Alonso, mas 3 estão fora. O Zaratio fez cirurgia, vai ficar tempo fora agora. E tem 2 jogadores que não podem atuar a Copa do Brasil pelo Atlético: o Daverson e também o Fausto Vera. Esses aí não serão opções pro Milito na quarta-feira, Thiago.